Fala família Pedras Vivas, como vocês estão? Estão felizes? Mais um dia abençoado por Deus, mais um dia de aula. Espero que você tenha mais um conteúdo maravilhoso para agregar, para aprender e vamos embora para mais uma aula. Hoje, como prometido, iremos falar sobre 3 assuntos: o pecador, o pecado e os pecados. Por que eu venho trazer esse assunto? Estamos falando sobre a salvação. Explicamos a salvação em 3 tempos. Como que ela vai ocorrendo, por que a gente perdeu e como a gente vai conquistando ela novamente, através de Cristo e através de nós. E quando a gente vai falando sobre a salvação, o assunto do pecado ele começa a envolver bastante, porque muitas pessoas acham que por causa dos pecados a gente acaba perdendo a salvação. Então hoje eu vim trazer esse assunto para trazer mais clareza sobre tudo isso que a gente está falando. Bom, eu vou iniciar aqui, o pecador. Para falar sobre isso, eu queria falar sobre Gênesis 1, 26 ao 27. O que vai falar nesse texto? Esse texto vai falar assim, que Deus formou o homem à sua imagem e semelhança. Então ele faz Adão à sua imagem e à sua semelhança. E como a gente viu nas primeiras aulas, quando Adão pecou, essa imagem e semelhança de Deus se perdeu. E aí, em Gênesis 5:3, você vai ver que quando Adão reproduz os seus filhos, ele cria filhos à imagem e semelhança de Adão. Então, de lá para cá, o homem ele vai perdendo cada vez mais a sua imagem e semelhança. E quando a gente adquire a salvação, é um processo que vai reconstruindo essa imagem e semelhança de Deus em nós. Então, primeiro o homem, ele se torna desobediente, depois ele vira assassino, e ao passar do tempo, o homem vem cometendo vários erros, pecados e delitos que vai piorando cada vez mais. Ou seja, Adão foi criado à imagem e semelhança, mas perdemos isso. E depois, o filho de Adão nasceu à imagem e semelhança dele, e aí o filho do filho de Adão nasceu à imagem e semelhança do filho de Adão, e assim vai até chegar em nós. Então, por exemplo, hoje eu sou a imagem e semelhança do meu pai, que foi a imagem e semelhança do meu avô, e assim em diante. Nós somos pecador porque nós recebemos de Adão uma natureza, que é onde vai entrar aqui, o pecado. Porque a princípio parece que é a mesma coisa, o pecador, o pecado e os pecados. Mas o pecador, ele está falando de nós. Então nós nascemos assim, com essa natureza. Ou seja, nós nascemos pecador. Mas como a gente sabe, uma criança, ela ainda não cometeu um delito. Então a criança, ela nasce um pecador sem pecados. Porque a gente está falando de uma natureza. De uma natureza. Esse pecado é uma natureza que a gente adquire e a gente se torna escravo dela. É uma força que existe dentro de nós. Eu vou explicar ela agora. Para explicar isso, a gente vai abrir em Romanos 8:7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
estamos na carne, somos feitos carne, está na nossa carne, isso não sai. Então, o pecado original, adquirido de Adão, fixado dentro da gente, e é uma força que nos obriga a cometer delitos. Vamos ler o próximo, Romanos 7:18. Olha só, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Tá vendo só? Por mais que a maioria das vezes a nossa intenção é boa, a gente sempre acaba cometendo o mal, porque existe uma força que nos obriga a fazer isso. E Romanos 5:12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, todos nós somos pecador. Todos nós. E dentro de todos nós existe o pecado, que é uma natureza que habita em nós. E agora eu vou começar a falar sobre os pecados, que são os delitos que nós cometemos. E também são regras quebradas. Como assim? O pecado, ele vai surgir a partir de uma lei que Deus nos dá. Então, por exemplo, de início, Deus falou assim, não é para comer do fruto dessa árvore. E aí o homem fez ao contrário, cometeu um delito. Olha que interessante. Nessa época de Adão e Eva, era comum e normal familiares se relacionar, porque ainda não havia a regra que você não pode se relacionar com um parente. Essa proibição, ela só vai ser proibida depois de um tempo, quando Deus coloca isso na lei. Então, a partir da lei, a gente começa a praticar as regras quebradas. Então, existe uma regra, você vai lá e quebra. Então, quando a gente fala dos pecados, esses são os delitos que nós cometemos. Quando a gente fala do pecado, sem estar no plural, a gente está falando de uma natureza que habita dentro da gente. E quando a gente está falando o pecador, estamos falando de nós. Todo homem pecou, todo homem é um pecador, e mesmo quando um homem não tem pecado, ele é um pecador que ainda não cometeu um delito, mas é um pecador. Basta ele desenvolver um pouco que ele vai acabar cometendo esses delitos aqui. Olha que interessante. Eu vou ler algum desses pecados aqui, algum dessas leis, dessas regras que Deus deu, para a gente começar a entender. Por que eu vou falar isso? Porque quando a gente entra no assunto que a gente estava falando sobre salvação, e sempre vem uma pessoa que fala assim, mas e se a pessoa cometer tal coisa? Ela não vai perder a salvação? Se a pessoa fazer tal coisa, ela vai deixar de ser salva? A gente vai ver que todas essas leis, tudo isso que Deus deu, a gente pratica, às vezes até sem saber. Existe várias, eu vou falar, nem está anotado aqui, mas eu vou falar de algumas, não sei onde está. Mas existem algumas leis, por exemplo, que fala assim, que é errado você reter a urina. Então toda vez que você está apertado e não vai ao banheiro, você está cometendo um delito. Olha só que interessante.
existe uma lei também, eu acho que ela vai estar aqui, que fala assim que a gente não pode misturar a carne com o leite. Tá vendo só esse estrogonofe maravilhoso que você come? Na lei de Deus está escrito que não pode. Não podemos se alimentar também. Se eu não me engano, se eu não estou errado, de peixes que não tem escama, se eu não me engano. E a gente come camarão, aquele camarãozinho na manteiga, esquece. Se a gente for tentar seguir todas essas leis, a gente falha. Então a gente sempre acaba. E às vezes a gente quer falar assim, ó, mas o fulano de tal, olha lá, ele comete esse pecado aqui. Mas a gente se esquece que nós também cometemos esses pecados aqui, ó. E ainda digo mais, existe uma lei que ela fala assim, que você não pode se deitar com a mulher do seu próximo. Quando Jesus veio, lá em Mateus 5:28, Jesus falou assim, ó, se você olhar e desejar, já cometeu o pecado. Então, para a pessoa que gosta de seguir isso aqui e fica fissurada achando que vai perder a salvação por conta disso daqui, para você Jesus complicou as coisas, porque tá uma regra que você não pode fazer. E Jesus veio e falou assim, só de você pensar e imaginar, já cometeu o pecado. Então, para a pessoa que gosta de ficar seguindo e apontando, para você isso fica mais complicado ainda. Ou seja, você nunca vai se livrar de você nunca vai deixar de cometer isso aqui. Nunca, 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 nunca. Olha, eu vou ler alguns aqui, ó. Ó, Levítico 19:27. Olha que está falando. Não cortareis o cabelo arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificarás a ponta da tua barba. Aí os irmãos que gostam de ficar na régua. Tá vendo só? É muito difícil. Olha só esse outro aqui, ó. Êxodo 21. Êxodo 21. Êxodo 21:10. Aqui está falando das obrigações do esposo com a esposa. Olha só. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta. Ou seja, quando a sua esposa querer comer aquele lanche, quando a sua esposa querer aquele restaurante maravilhoso, você não pode negar. E nem o seu vestido. Então você que gosta disso daí, você pega seu cartão de crédito e libera para sua esposa. As irmãs estão tudo comemorando ali. Olha só que engraçado essas regras. Você não pode negar um alimento e vestido e roupa para sua esposa. Vamos ver esse outro aqui, ó. Êxodo 34. (34, 26). Esse daqui tá falando, ó, não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Aqui é o versículo que fala que não pode misturar o leite com a carne. Se você abrir e ler, você vai ver que não pode se misturar leite com carne. Se você hoje ir lá em Jerusalém, os judeus, você vai ver, por exemplo, que no McDonald's o pão não pode ser feito com leite. E os comércios que vendem a carne e o comércio que vende leite, eles têm que ficar até distante um do outro, porque eles seguem isso rigorosamente. Então olha só, quando a gente fala dos delitos que a gente comete, não tem como, você vai acabar cometendo um desses pecados e um desses delitos. É impossível você ficar sem. Então não adianta você querer julgar um irmão que faz algum tipo de pecado ou tem algum tipo de vício, sabendo que você não consegue cumprir também. A diferença é a regra. Ele descumpriu uma, você
vai descumprir outra. Ou seja, é injusto alguém perder a salvação por causa de algumas dessas coisas aqui, ó. Porque às vezes a pessoa ela gosta, né, de citar esses pecados, mas eu tenho certeza que se eu chegar nessa pessoa e perguntar se ela conhece quais são os 10 mandamentos, que são as 10 regras que Deus deu, ela não vai conseguir, dificilmente alguém vai lembrar. Eu não lembro, é muito difícil alguém lembrar os 10 mandamentos. E se caso alguém lembrar dos 10, vale ressaltar que no Velho Testamento a gente tem 613 leis que Deus prescreveu para a gente não cometer ou fazer, porque existem leis que são proibitivas e tem umas que você tem que fazer algumas coisas para não cometer o pecado. Então olha só, é impossível. Então não tem como uma pessoa perder a salvação dela por conta de um delito cometido. Por isso que precisou de Jesus, porque se houvesse a possibilidade da gente conseguir vencer isso daqui, se existisse essa possibilidade, não precisaria de Jesus vir. Ele veio justamente porque eu sou incapaz, você é incapaz, nós somos incapazes, ninguém é capaz. Então não é justo a gente querer condenar alguém pelo delito que ela comete, porque todos nós cometemos esses delitos aqui, ó. Todos nós. E quando Jesus vem salvar, porque quando ele vem salvar a gente, ele consegue resolver esse problema nosso aqui, porque ele nos justifica. Ele levou sobre ele todas as dores, todos os nossos pecados. Só que a gente ainda tem essa natureza aqui dentro da gente, que é o que nos torna pecador. Então essa natureza, ela ainda está dentro de nós. E é uma luta diariamente. Todo dia é uma luta contra isso. Ou seja, por isso que eu quis trazer esse assunto do pecador, que somos todos nós. Ainda mais que exista alguém que não cometeu um pecado, ela ainda assim ela é um pecador. O pecado é uma natureza que habita em nós e os pecados são os delitos que nós cometemos. Então toda vez que a Bíblia fala do o pecado, ela está falando do pecado original de Adão, uma natureza. Quando ela está falando do pecador, está se referindo a nós. E quando ela fala dos pecados, são os delitos que nós cometemos, as regras que nós quebramos. Bom, a aula de hoje é isso. Espero que tenha abrido um pouco mais a mente de vocês. Por hoje é isso. Se tiver alguma dúvida, pode anotar, pode escrever e a gente vai responder todos vocês. Beleza? Obrigado, até a próxima.